Olá, mamães e papais! Hoje eu vou tratar de um assunto que não é muito falado, mas que precisa ser abordado, que é a tristeza e o mau humor dos nossos filhos. Sabe aquela velha história de que a gente acha que as crianças estão sempre felizes e sorrindo porque elas não precisam lidar com problemas e preocupações? Isso é só uma história, um mito. E nós, pais, a gente precisa entender e respeitar os espaços dos nossos filhos quando eles estão passando por esses momentos. No vídeo de hoje você vai conferir por que as crianças fingem que tá tudo bem, por que a tristeza deve ser normalizada, por que as crianças devem ver as emoções dos adultos? Por que a gente não deve reprimir os sentimentos de tristeza ou de aborrecimento? E a importância de validar os sentimentos. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um link de um texto aqui embaixo, tá bom? E se você tá gostando do que vê, me siga também nas outras redes sociais, o Instagram e o Facebook do canal Pé de Moleque. Se você perguntar pra mim o que eu mais desejo para os meus filhos nesse momento, sem dúvida alguma eu vou responder que é que eles sejam sempre felizes, que eles estejam sempre sorrindo e de bom humor. Mas a gente tá falando de mundo real, e no mundo real as coisas não acontecem dessa maneira. Uma hora ou outra seu filho vai ficar triste, vai ficar aborrecido, é inevitável. E a gente, como pais, a gente precisa compreender, respeitar, dar espaço pra criança e aprender a lidar com isso. Mas se você não sabe por onde começar e nem como fazer, vem comigo que eu vou te ajudar. Fique até o final para não perder as principais informações que podem te ajudar e enriquecer o seu conhecimento. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, mãe de 3 meninos, o Nicolas, o Pedro e o Luca. Eu sou psicóloga, mestre em desenvolvimento motor e idealizei o canal Pé de Moleque com o intuito de facilitar o cotidiano familiar e também propor novos diálogos sobre contexto familiar e desenvolvimento infantil. Bom, pra gente começar, eu quero fazer um desafio. Desafio você a me apresentar uma pessoa que tá sempre feliz e de bom humor, independente da situação. É impossível pensar em alguém, não é mesmo? Com as crianças isso não é diferente, eles são seres humaninhos. Muitos adultos acreditam que, por eles serem muito novos e pequenos, as crianças não sentem tristeza, não se aborrecem, não acordam de mau humor e não têm preocupações. Mas isso é um mito da infância. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que é normal os nossos filhos se sentirem tristes em algum momento e que vão existir situações que vão aborrecê-los e deixá-los com raiva. E tudo isso faz parte da infância. É claro que é natural a gente se sentir frustrado diante disso, como pais. Afinal de contas, a gente faz de tudo para trazer alegria para os nossos filhos. Mas a gente precisa aprender a lidar com essa frustração também. Caso contrário, de certa forma, a gente vai induzir a criança a mentir, a não validar os próprios sentimentos. E como evitar que você se aborreça ou se sinta frustrado? Para evitar que você se aborreça e se sinta frustrado, o seu filho vai fingir que tá tudo bem e que não tá triste, porque ele também quer te ver feliz o tempo inteiro, e aí vai começar a contar mentira só para que você não se sinta desapontado. E quando essa situação vira corriqueira, ela acaba se tornando bastante prejudicial para você e principalmente para o seu filho, porque ele vai fazer de tudo para ter a sua aprovação, para o que ele tá sentindo e em como ele tá se sentindo. E nós adultos muitas vezes temos a tendência de fingir estarmos bem também, para evitar perguntas e até mesmo para impedir que alguém perceba que a gente não tá bem. Manter esse comportamento já é muito difícil para um adulto, então pensa o quanto que isso é prejudicial para a cabecinha do seu filho. E isso nos leva diretamente para o X da questão. Como nós pais podemos lidar com isso? É exatamente isso que eu vou abordar hoje, então fica comigo até o final. De todas as muitas emoções humanas, a tristeza pode ser uma das mais difíceis de controlar, principalmente quando a gente está falando de crianças. E isso ocorre em muitos níveis e de muitas maneiras diferentes. Pode ser tão simples quanto o desapontamento por ter saído, por exemplo, do parquinho mais cedo, ou tão difícil quanto enfrentar um luto. O fato é que as crianças podem e sentem as mesmas emoções que nós adultos. Isso quer dizer que eles vão se sentir felizes, claro, mas também vão se sentir tristes. E a tristeza pode ser sentida e expressada de várias maneiras, incluindo as formas físicas, que são as lágrimas, são as indicações mais óbvias de tristeza. Mas as crianças também podem manifestar tristeza como a gente de outras maneiras,
sentindo raiva, se isolando ou se apegando muito mais do que o corriqueiro. Por serem crianças, elas podem ser incapazes de se comunicar ou reconhecer algumas dessas manifestações físicas, e a gente, como pai e como mãe, a gente precisa observar essas mudanças de comportamento que podem demonstrar essas reações menos óbvias. Eu sei que muitas vezes essas situações podem ser muito decepcionantes pra gente. Por exemplo, você levou seu filho no cinema, depois vocês foram no parque de diversões, brincaram o dia inteiro, tomaram sorvete, comeram algodão doce, e aí, no final do passeio, o seu filho ficou triste, aborrecido porque não deu tempo de ir na pizzaria. Ou seja, ele queria ainda comer pizza antes de dormir. Eu sou mãe e, como mãe, eu me sinto frustrada quando eu passo por essas situações, porque, no meu ver, o dia foi perfeito. Mas é essencial a gente entender que as crianças veem as coisas de outra maneira. Elas podem ficar tristes por muitos motivos, alguns dos quais podem ser mais significativos, igual outros podem ser pouco relevantes do nosso ponto de vista. E é importante lembrar que, embora os sentimentos das crianças podem parecer insignificantes para você como adulto, como eu acabei de dizer, eles são o oposto na perspectiva da criança. Você precisa ter sempre em mente a tristeza de acordo com a idade e responder com empatia e simpatia, em vez de você se sentir frustrado por ver o seu filho assim, ou ainda pior, banalizar os sentimentos dele. Você pode dizer, por exemplo, eu sinto muito que a gente não tenha conseguido comer aquela pizza que você tanto queria hoje, eu também queria, eu também fico triste quando isso acontece comigo, então eu entendo o que você está sentindo, mas a gente pode fazer isso outro dia. E aí, quando você age dessa maneira, você vai notar o quanto a situação vai mudar para melhor. E uma das mensagens mais importantes que você pode transmitir para o seu filho durante esses momentos de tristeza é que você está do lado dele. A tristeza pode ser uma emoção solitária, especialmente se você estiver vivendo alguma coisa muito pessoal. Vamos supor, por exemplo, que o seu filho tem dezenas de brinquedos, mas ele perdeu um bicho de pelúcia e tá triste por causa disso. Algumas pessoas iam pensar, nossa, que besteira, ele tem um monte de brinquedo muito melhor que esse. Mas todo mundo aqui já foi criança e sabe que cada brinquedinho é especial à sua maneira. Então, se o seu filho tá triste por um motivo como esse, não se sinta você frustrado porque ele tem outros e aí você não vai dar ouvidos para o que ele está sentindo. Você também pode normalizar os sentimentos dele compartilhando uma história sobre como você experimentou uma perda parecida, por exemplo, quando você tinha a idade dele. Mas seja honesto sobre como você estava triste e como você chorou. Fala sobre o que te ajudou com os seus sentimentos tristes e que você vai estar do lado dele se ele precisar, por exemplo, de um abraço ou de algum aconchego extra. Os pais muitas vezes tentam ser fortes pelos filhos para mostrar que tudo sempre vai ficar bem. Mas pode ser benéfico para uma criança ver os adultos também demonstrando as emoções apropriadas. Por exemplo, é normal a gente dizer, a mamãe também está triste. Isso normaliza a tristeza da criança e demonstra que os sentimentos não são alguma coisa que eles precisam tentar mascarar ou ter vergonha de sentir ou estar passando por isso. A criança precisa saber que não importa o que ela está sentindo, porque ela tem amor e apoio do que ela precisa com os pais. Outro passo importante é não reprimir os sentimentos tristes ou expressões aborrecidas do seu filho. Mesmo que ele esteja frustrado por te ver daquela maneira, é importante ensinar para ele que a melhor coisa que a gente pode fazer é expressar os nossos sentimentos. Então, por mais frustrante que a situação seja, não fale para o seu filho não ficar triste porque vocês já passaram o dia inteiro brincando. Por exemplo, incentive ele a falar sobre os sentimentos. E por que ele tá tão chateado por não ter ido na pizzaria mesmo depois de passar hora no parque e ter feito tantas outras coisas? Ensinar a relaxar diante dessas situações é tão importante quanto ensiná-lo a expressar os sentimentos. O relaxamento desde cedo ajuda a preparar o terreno para as crianças continuarem a utilizar esse tipo de prática ao longo da vida, e especialmente se aprenderem que é factível, agradável e benéfico fazer isso. Quando seu filho estiver triste ou aborrecido por algum motivo, incentive-o a respirar profundamente. Isso aumenta o fluxo de oxigênio e diminui os batimentos cardíacos e cria uma sensação física de calma. Isso ajuda muito. Aqui em casa eu sempre fiz isso com os meninos e o mais legal é que eles aprenderam e eles falavam isso uns para os outros quando algum deles estava nervoso. E quando o Luca era menor, coitado, ele cansou de escutar o Nicolas e o Pedro falar para ele: Luca, respira um pouco, que já teve vezes dele falar assim: tá bom, gente, eu vou respirar. Mas funciona. É claro também que a gente não pode esquecer que todos os pais se sentem frustrados, às vezes, todos os pais que são seres humanos, né, gente? E alguns de nós, a gente perde a paciência com mais frequência do que a gente gostaria.
E o ponto principal nisso tudo é validar os sentimentos das crianças, sejam eles quais forem, e reconhecer e aceitar que os sentimentos existem. Por exemplo, use palavras e linguagens adequadas à maturidade verbal e emocional do seu filho. Você precisa comunicar que os sentimentos da criança são compreensíveis e naturais pela maneira como ela vê o mundo. Também é importante ajudar o seu filho a entender os próprios sentimentos. Mas para você conseguir fazer isso, você precisa administrar e não reagir à sua própria frustração. Você também tem que evitar o impulso de argumentar e defender ou justificar a sua posição. Lembra que a criança é o seu filho. Parte de ajudar uma criança a compreender seus sentimentos é ajudá-lo a reconhecer que o evento que desencadeou esse tipo de sentimento e ajudar o seu filho a entender a melhor forma de interpretar aquele evento, mas sem pressioná-lo. Quando o seu filho ficar triste ou aborrecido com alguma coisa, espere até que ele se acalme o suficiente para conseguir falar com você. Quando você seguir tudo isso que eu falei para vocês hoje, você vai ver o quanto as coisas vão melhorar. Não sei quem aqui já assistiu, mas um dos meus filmes preferidos que eu acho geniais é o Divertidamente. E não sei se vocês perceberam, né, no final do filme, qual é a conclusão? A felicidade não existe sem a tristeza. Não tem como, a gente só é feliz porque a gente também conhece tristeza, porque a gente também conhece frustração, porque a gente conhece a raiva, porque a gente conhece o nojo. Eu acho esse filme sensacional para assistir e conversar com seus filhos sobre isso. E se você chegou até aqui é porque você realmente é uma mamãe e um papai super dedicados que se preocupam em trazer mais conhecimento para vocês, para sua família, o mais importante, para lidar com seus filhos. Não fique só por aqui. Se você quer saber mais sobre outros temas, não deixe de comentar aqui embaixo as suas dúvidas e mostrar o canal para outras mamães e papais. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque a gente tem muita coisa legal na programação para te ajudar no dia a dia. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve.